Meus amados irmãos, a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui neste domingo, abençoado por Deus, para juntos estudarmos a santa palavra do Senhor na nossa amada Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos dar a lição de número 13, com um assunto muito importante, mas antes deste assunto, eu te convido, irmão, para junto comigo orarmos ao Senhor. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós te agradecemos nesta manhã gloriosa, Senhor, por estarmos aqui aprendendo e estudando a Tua Palavra. Nos dê, Senhor, da Tua graça, virtude, para que nós compreendamos a Tua vontade, para que nós aprendamos a Tua Palavra profundamente. Grava-nos, Senhor, em nossas vidas, em nossos corações, para nós não pecarmos contra Ti. Continua conosco, Senhor, é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que alegria recebê-lo aqui na Escola Bíblica Dominical. E como eu disse, hoje nós estudaremos a lição de número 13, a última lição deste segundo trimestre do ano de 2022. Lembrando que nós estamos estudando, finalizando hoje, o que estudamos durante 3 meses sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Foram lições maravilhosas, Deus falou profundamente conosco, nos ensinou muito neste trimestre e hoje não será diferente. A nossa última lição, a lição 13, vai falar sobre a verdadeira identidade do cristão. O cristão deve, irmão, ter uma identidade e nós a estudaremos nesta manhã. Acompanhe comigo, irmão, na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada, porque o nosso textuário encontra-se hoje, irmãos, em Mateus, no capítulo 7, e o versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. A nossa verdade prática diz que no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso purificar o que se aprendeu. Glórias a Deus. Faremos agora a nossa leitura bíblica em classe. Os irmãos podem acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia Sagrada. A nossa leitura de hoje está em Mateus, no capítulo 7, do versículo 21 ao 27, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele que, pois, escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, um assunto delicado, mas muito importante, aonde baseamos como sermos verdadeiramente cristãos, lá em nossa essência, em nossa verdadeira identidade. Então recebamos nesta manhã o nosso amado professor, que será um instrumento de Deus para falar aos nossos corações e nos ensinar a palavra do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, que bom que você está aqui conosco nessa lição de número 13. Nós já estamos indo para a última lição do nosso trimestre e vamos começar o nosso primeiro tópico, que diz a condenação dos falsos seguidores. E o primeiro subtópico desse tópico diz uma fé só de palavras. E eu queria iniciar fazendo uma pergunta para os irmãos: será que somente a nossa confissão basta para a nossa caminhada com Cristo? Será que somente confessar a Ele como nosso único e suficiente Salvador
e não nos adequar à maneira de viver que Jesus Cristo gostaria que nós vivêssemos é o suficiente para a nossa caminhada cristã? Não, irmãos. A nossa confissão é o começo de tudo. Nós vamos ver que o texto, lá em Mateus, na nossa leitura bíblica em classe, no versículo 21, já começa dizendo: e nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então, a nossa confissão, ela é muito importante. A nossa fé cristã depende sim da nossa confissão, mas ela é só o começo, porque quando nós fazemos uma confissão genuína com a nossa boca e aceitamos a Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador no nosso coração, nós começamos a viver e praticar a vontade do Pai que está nos céus. Nós podemos ler lá em João 4, no versículo 23 e 24, onde a palavra do Senhor diz: mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Esse texto mostra que no reino de Deus apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que se diz. Apenas viver de vãos discursos não é o suficiente para que nós tenhamos a nossa vida cristã, a nossa vida com Cristo sendo alicerçada. Nós podemos ver no decorrer das nossas lições, desde a primeira até essa que é a última, Jesus ensinando através do Sermão do Monte, através do seu sermão, como nós devemos viver a nossa vida, não apenas dizendo, não apenas falando, não apenas colocando em palavras que não fazem sentido e não têm coerência com as nossas atitudes, mas que nós devemos viver verdadeiramente. Lá no finzinho do nosso primeiro subtópico, o comentarista vai dizer: entretanto, para que essa confissão seja autenticamente cristã, tem de ser genuína e sincera, provada pelas verdadeiras ações submetidas ao senhorio do nosso Senhor Salvador Jesus, do nosso Salvador, que é o nosso Senhor Jesus. Então, nós precisamos submeter as nossas ações, precisamos submeter as nossas atitudes, precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem por vontade para as nossas vidas. E aqui nós já podemos entrar no nosso segundo subtópico, que diz: os milagres não transformam o caráter. Nós vamos ver nessa leitura que nos foi direcionada que muitos naquele grande dia vão dizer: olha, Senhor, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome nós fizemos milagres, fizemos prodígios e maravilhas. Irmãos, se nós temos poder concedido da parte de Deus para realizar alguma coisa nesse plano, nessa terra, é porque o Senhor foi quem nos deu, é porque foi Ele que nos concedeu, foi Ele que nos libertou, foi Ele que nos livrou do mal, foi Ele que nos capacitou. Não é o nosso mérito próprio, não é porque nós somos bonzinhos. Se você prega bem, se você canta bem, se você tem uma oração poderosa, é porque o Senhor te concedeu fazer essas coisas. Foi o próprio Jesus que concedeu poder para que nós fizéssemos essas coisas no nome dEle, em prol da glória do nome dEle. Então, não adianta que nós nos justifiquemos nessas coisas, nesses sinais, nessas coisas, nesses prodígios, maravilhas que nós realizamos, se o nosso coração, se a nossa vida não estiver voltada para a maneira como Jesus quer que nós vivamos, irmãos. Não adianta. Como nós podemos ver
lá em João, no capítulo 16, nos versículos de número 7 e 8. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O 9, do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se nós conseguimos, se nós podemos desenvolver o nosso ministério, é porque o Senhor Jesus Cristo está conosco e enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo para estar conosco todos os dias das nossas vidas. Tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus, segundo a vontade dele, não para que nós venhamos nos justificar nessas coisas, não para que nós venhamos usar como justificativa para não deixar uma prática passada, para não deixar algo que tem nos impedido de nos aproximar de Jesus. Não é porque Jesus está realizando milagres através de nós no meio da sua igreja que nós não temos coisas para melhorar, que nós não devemos nos achegar mais a eles. Jesus tem um compromisso com Jesus tem um compromisso com a sua palavra, tem um compromisso com a sua igreja. Então, se for da vontade dele realizar algum milagre, alguma maravilha, algum prodígio no meio da sua igreja, ele vai realizá-lo. Ele vai continuar falando com a igreja. Ele vai continuar agindo no meio da sua igreja para que o nome dele seja glorificado. Mas essas coisas não devem ser justificativas para que nós não venhamos abandonar coisas que nos impedem de nos aproximar a ele. Não devem ser justificativas. O nosso comentarista diz: nosso Senhor, quando do seu ministério terreno, nunca se impressionou com as lisonjas humanas. A Bíblia rechaça a falsa piedade. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres e maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Sejamos, pois, cuidadosos quanto a movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Mais importante, irmãos, do que os dons, é nós desenvolvermos o fruto do Espírito Santo de Deus na nossa vida, que os irmãos conhecem muito bem. Nós precisamos desenvolver a nossa conduta cristã na presença de Jesus, mais do que precisamos de movimentos no meio da igreja. Precisamos estar verdadeiramente com os corações próximos a Ele, com as nossas vidas próximas a Ele, para que Ele direcione a nossa maneira de viver. E como é que nós seremos direcionados? Nós vamos ver no tópico 3, no subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em total obediência a Deus, fazendo a vontade do Pai. Do grego, a palavra vontade se diz telema. E significa isso mesmo: determinação, escolha, ativa ou passiva, inclinação, desejo, prazer, vontade. E aqui, irmãos, nós chegamos num ponto importantíssimo da nossa vida cristã. Nós não devemos fazer as coisas
não devemos seguir a palavra de Deus apenas por ordenanças, apenas porque eu não posso ou porque eu posso. A questão não é eu não poder ou eu poder. A questão é eu não querer e eu querer. Nós, irmãos, não somos forçados a coisa alguma pelo nosso Senhor. Não somos. As suas imposições, os seus estatutos devem ser seguidos porque nós escolhemos seguir essas coisas. Nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, a palavra do Senhor dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Perdão. Paulo está nos mostrando aqui que nós podemos fazer aquilo que nós desejarmos. Podemos. Mas nós precisamos escolher fazer a vontade de Deus. Precisamos escolher, precisamos optar por fazer a vontade de Deus. Não é por imposição. É isso que Jesus estava ensinando através do seu sermão nesse momento. Olha, vocês, os mandamentos são esses. Aquilo que vocês precisam fazer são essas coisas. Vocês precisam agir dessa maneira para serem meus verdadeiros discípulos. Nós precisamos escolher agir como verdadeiros discípulos de Cristo, irmãos. Porque não adianta que nada seja imposto. Porque se for imposto e nós fizermos apenas pela imposição, nós não estamos agradando a Ele, não estamos fazendo a vontade dEle. Nós precisamos mudar de eu não posso para eu não quero. Eu escolhi. Jesus ele sim me orientou, Ele me mostrou, Ele me explicou. O seu Espírito Santo me direcionou. Mas a escolha de não fazer e de continuar fazendo a vontade do Pai, o desejo, a inclinação, como o sentido da palavra traz no grego. Eu tive desejo de fazer a vontade do Pai. Eu escolhi fazer a vontade do Pai. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar no seu reino. Nesse sentido, todos quantos querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso, ele nos ensina lá em Mateus 6,10. Seja feita a sua vontade. Precisamos orar para que Deus faça a vontade dele e escolher fazer a vontade de Deus. No Salmo 143, no verso 10, como nosso comentarista nos escreve nessa lição: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, nesse primeiro tópico, irmãos, nós aprendemos que é mais importante, o que mais importa, é que nós vivamos de acordo com a vontade de Cristo e que nós desenvolvamos o caráter dele em nossas vidas. Quanto mais próximos nós estivermos de Cristo, mais parecido com ele nós seremos. Amém? Nós vamos entrar agora no nosso segundo tópico, em que estamos alicerçados. E o nosso primeiro tópico o nosso primeiro subtópico diz: o alicerce começa pelo ouvir. Nós vamos ver, irmãos,
quando Jesus está já finalizando o seu sermão, ele nos traz essa parábola, ele nos conta essa história, ilustrando essa metáfora, ilustrando dois homens que ouviram a palavra de Deus. Nós vamos ver na leitura que o próprio Jesus diz: todo aquele, pois que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E no 26, nós lemos o 24, no 26 ele diz: e aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, o alicerce começa pelo ouvir. Os dois ouviram as palavras de Jesus, como o próprio Jesus relata contando esta parábola. Os dois tiveram a oportunidade de ouvir. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Suas palavras são eternas, espírito e vida. E quando, irmãos, nós falamos de palavra, é quase que impossível nós não lembrarmos de João 1, quando nós vemos no versículo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A própria palavra, Jesus é a essência da palavra. Ele é a personificação da palavra de Deus. Ele é a palavra transformada em pessoa. Então, quando nós ouvimos as palavras, nós estamos ouvindo o próprio Jesus. Quando nós damos atenção à palavra de Deus, nós estamos dando atenção ao próprio Jesus manifesto na palavra, personificado na palavra. No grego, a palavra é logos, mas no texto ela se encontra no genitivo, um modo da gramática grega, cuja ideia central é de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas a de Jesus, sendo Jesus a própria essência da palavra. Como eu já disse, irmãos, quando nós damos ouvido a ela, a palavra de Deus, nós damos ouvidos ao próprio Jesus, aquilo que Jesus quer falar conosco. Amém? E aqui nós vamos ver que esses dois homens ouvem a palavra de Deus, mas cada um escolhe agir de uma maneira. E aqui nós vamos para a importância do bom alicerce. Conforme cada um deles escolheu agir, nós vamos ver que um escolhe edificar a sua casa sobre a rocha e outro escolhe edificar a sua casa sobre a areia. Os que lidam com construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. É o começo, é a base, é aquilo que traz sustentação para qualquer edifício. É o alicerce, é o princípio, é o começo, é o alicerce. Aquele que ouve e pratica está construindo sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica está construindo sobre areia. Olha que interessante, irmãos. Nós podemos ver aqui no texto que nós estamos lendo, lá em Mateus 7, no 24, Jesus dizendo que aquele que ouve e pratica é semelhante ao que construiu a casa sobre a rocha. Não é mesmo? Só que, irmãos, vamos ler Lucas 6,48. E nós vamos entender
a prática que Jesus está dizendo aqui. Lucas 6:48. É a mesma metáfora que Jesus está usando aqui, só que explicada de uma outra maneira por Lucas. E semelhante ao homem que edificou a casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre uma rocha, sobre rocha. Irmãos, não tem como se construir um alicerce e se firmar sobre a rocha sem que se haja prática. Sabe por quê? Porque para construir o alicerce é necessário que se cave fundo para que ele seja bem firmado. A prática é esse momento em que nós estamos cavando para achar o lugar onde firmar o nosso alicerce. E quanto mais nós praticamos, mais nós cavamos, mais nós encontramos lugar firme para firmar o nosso alicerce, firmar a nossa casa, firmar a nossa base. Quanto mais nós praticamos a palavra de Deus, mais firmado nós estamos. E aquele que não pratica é como se não cavasse. Então ele constrói o seu alicerce no primeiro piso. Constrói o seu alicerce até que de maneira visível. E não tem como ele ser firmado. Não tem como estar firmado sem a prática. Essa metáfora, essa analogia nos mostra a importância de nós construirmos um bom alicerce, de praticarmos a palavra de Deus para estarmos verdadeiramente alicerçados na rocha que é Cristo. Olha só o que o nosso comentarista diz. As duas palavras gregas, ambas substantivos femininos que aparecem no texto, é Petra e Âminos. Petra, irmãos, como os irmãos já podem imaginar, significa pedra, penhasco, cordilheira de pedra, rocha, solo rochoso, rocha projetada, grande pedra. E traz, irmãos, o aspecto metafórico de firmeza, de algo concreto, de algo seguro. E ame-nos, irmãos, é areia, terra arenosa, areia movediça, que é algo sem estabilidade nenhuma, algo fraco, algo que não traz segurança. Então, logo, aquele que constrói seu alicerce sobre a pedra, sobre a rocha, aquele que cava, aquele que busca encontrar, irmãos, encontra onde firmar o seu alicerce. Aquele que busca o lugar para que esteja firmado, encontra, irmãos, o lugar para firmar a sua base, a base da sua vida. Só que aquele que ouve, mas não busca, aquele que ouve, mas não pratica, aquele que ouve, mas não cava, não tem como estar verdadeiramente com o alicerce firme, irmãos. Não tem. Porque ele está construindo a sua casa sobre a âminos, sobre a areia, sobre algo que é frágil, que é corruptível, que no primeiro momento de tempestade vai desabar. Por isso, nós vemos hoje muitas pessoas procurando auxílio em momento de dificuldade, em vários lugares, porque não cavou para encontrar o seu alicerce, porque não praticou aquilo que Jesus nos ensinou. O alicerce, irmãos, quando ele é firmado sobre a rocha, construir o alicerce sobre a rocha não quer dizer que as chuvas não virão. Não quer dizer, irmãos, que chuvas não virão. Construir o alicerce sobre a rocha não quer dizer que as chuvas não virão, mas quer dizer que elas passam.
quer dizer que a chuva acaba. E no momento em que a chuva acabar, você vai estar firmado, porque a rocha sustentou a sua casa. E aqui nós já fazemos um gancho para o nosso subtópico 3, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Aqui, irmãos, nós vamos ver Jesus chamando o que pratica de prudente e o que não pratica de imprudente. O prudente, do grego, vem da palavra forônimos, que aparece como um adjetivo, que quer dizer inteligente, sábio. O inteligente, irmãos, o sábio, ele não vai edificar a sua base, não vai edificar a sua casa, não vai fundamentar a sua vida em algo que é efêmero, que é passageiro, que é algo que é dado por homens. Não vai, porque ele sabe que essas coisas passam, que essas coisas são limitadas. Ele não vai fundar a sua base, o seu alicerce, em algo que passa, que pode acabar, que é corruptível, que não traz estrutura suficiente para a firmeza que ele necessita. Ele vai firmar a sua casa, firmar a sua vida na grande rocha eterna, que é o Senhor Jesus. Agora, o insensato, irmãos, que não pratica, ele é chamado de moros, vem da palavra moros, do grego, que significa tolo, ímpio e incrédulo. E por incrédulo, nós já podemos ver e definir muito bem esse perfil. Porque aquele que não crê, como vai firmar a sua casa, como vai firmar o seu alicerce? Na rocha. Porque ele nem crê na rocha. É como se ele ouvisse Jesus falando sobre essa rocha, sobre esse firme fundamento, que nós podemos firmar as nossas vidas, e desconsiderasse. Como ele vai estar firmado no momento em que as chuvas vierem? Porque ele nem deu crédito que existe uma rocha. Assim percebemos dois tipos de pessoas nesta sessão bíblica em estudo: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente de acordo com o que ouviu. O insensato ouve, mas despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Com que tipo de pessoa do Sermão do Monte você mais se identifica? Sobre qual fundamento você tem edificado? Na rocha ou na areia? O nosso segundo tópico está terminando. E aqui, irmãos, nesse tópico, nós podemos trazer para as nossas vidas não só apenas ouvir, porque muitos ouvem, mas ouvir e praticar e cavar e procurar estar com as nossas vidas firmadas na rocha. E agora nós vamos para o nosso terceiro tópico: Jesus, a nossa verdadeira identidade. O primeiro subtópico diz: Jesus, nosso maior pregador. Muitos irmãos, como nosso comentarista diz, muitos filósofos, cientistas e pessoas esotéricas gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismos dos seres humanos, mas apenas ensina o amor
e as boas virtudes e a moral. Para eles, irmãos, esse seria o Jesus de Nazaré original. Só que Jesus é muito mais do que um grande pregador, irmãos. Muito mais. Jesus é a nossa segurança. Jesus é a nossa certeza. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E o Sermão do Monte faz parte, ele compõe, ele está junto com todo o resto do cânon bíblico. Não adianta querermos isolá-lo. Um texto fora de contexto vira pretexto. Não podemos isolá-lo e analisá-lo de forma isolada. Não dá. Nem para isolar Jesus do contexto bíblico, daquilo que foi anunciado pelos profetas, daquilo que nós vemos Jesus realizando no Novo Testamento e daquilo que foi anunciado a respeito do fim das coisas pelo próprio Deus a respeito de Jesus. Não dá para isolá-lo apenas como um grande pecador. Aliás, apenas como um grande pregador, irmãos. Perdão. Não dá para isolá-lo. Porque ele é, irmãos. Ele foi, ele é e ele sempre será. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas o Filho de Deus, que trouxe salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. O subtópico 2, a autoridade do ensino de Cristo. Irmãos, se nós, que somos homens, somos falhos, somos pecadores, recebemos autoridade e poder do alto, poder de Deus, para ministrar a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Quanto mais Cristo, que é o Filho de Deus. A autoridade dele vinha diretamente do trono da graça do Pai. A multidão estava maravilhada, admirada e, como nosso comentarista diz, até assombrada com aquilo que tinha acabado de ouvir. Não, irmãos, porque fosse uma grande revolução. Nossa, como ele falou difícil e usou palavras complicadas. Nossa, olha a eloquência. Não, porque a autoridade que ele tinha para dizer aquelas palavras era autoridade cedida por Deus. O ensino de Jesus não é humano, mas divino e poderoso para transformar vidas daqueles que escutam aquilo que ele está falando. Assim, somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer a nossa autoridade para pregar, evangelizar e ensinar. Vem do Senhor Jesus, pois sua palavra é viva e eficaz. Você tem a autoridade de Deus. Use ela na sua vida. E o nosso terceiro subtópico, Jesus como nossa identidade. Olha o que o nosso comentarista diz. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, o apóstolo João disse que quando o Senhor Jesus se manifestar, o veremos e seremos semelhante a ele. Entretanto, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus, agora, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus, sendo sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus, vivendo o amor de Cristo
orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Irmãos, o Sermão do Monte, nesse sermão inspirado, nesse sermão de autoridade que Jesus nos traz, o que Ele está querendo nos dizer, irmãos, é: sejam como eu. Olhem para mim. Para mim, Michael, não. Jesus estava dizendo: olhem para mim, Jesus. Façam as coisas conforme eu faria na situação. A nossa identidade tem que ser Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Espírito Santo em nossas vidas. Assim como foi notado, irmãos, a presença de Deus na vida do profeta Eliseu. Irmãos, eu tenho certeza que ele não se vestia de uma maneira totalmente diferente, que ele não era a par da época em que ele vivia, não usava um sapato diferente, talvez uma túnica diferente, mas a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus foi notada na vida dele. E é isso que é ter a identidade de Cristo. E o nosso comentarista termina o nosso tópico fazendo uma pergunta: essa tem sido a sua identidade? Se não, que através dessa lição, desse trimestre que se encerra, nós possamos terminar, por mais que um pouquinho mais parecidos que Jesus. Porque se você terminar esse trimestre só um pouquinho mais parecido com Jesus, eu tenho certeza que você já vai ser muito melhor do que quando nós começamos a estudar essa lição. Amém? Vamos para a nossa conclusão. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática, não apenas para ser admirado ou debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. Então veremos o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas do céu. Para vivê-la, é preciso ter o caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Que nós, irmãos, como eu disse, possamos terminar essa lição mais parecidos com Jesus, e que nós possamos continuar, que nós possamos prosseguir aprendendo com Ele a cada dia. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Glórias ao Senhor. Meu amado irmão, infelizmente nós terminamos este trimestre com este assunto tão importante, mas alegre estamos, porque no próximo domingo já começamos uma nova lição, um novo trimestre, um novo assunto, tão importante quanto o deste trimestre, que falamos sobre os valores do reino de Deus. E hoje, irmão, em especial, falamos sobre a identidade do cristão. Que o Espírito Santo de Deus ajude você, ajude a mim, a nos identificarmos, a sermos essencialmente, verdadeiramente cristãos, crentes em Cristo de verdade. Meu irmão, eu quero te fazer um convite. Se você acompanhou a nossa escola até agora e ainda não conhece as nossas igrejas, venha nos fazer uma visita. Vai ser um prazer recebê-lo, dar-lhe um abraço. E aqui o irmão pode, irmão, com toda a liberdade, cultuar a Deus. Aqui na nossa sede nós temos cultos todas as terças, as quintas e também aos domingos. Terça e quinta às 7h30, aos domingos às 7 horas, e também nas nossas igrejas dos nossos bairros. Os irmãos podem ali toda quarta, sexta, também aos domingos, cultuar ao Senhor juntamente conosco. Lembrando que em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, nós temos a nossa amada Escola Bíblica Dominical. Com certeza, irmão, será um prazer. Esse ambiente virtual é uma bênção, né, irmão? É um presente de Deus. Mas também, irmão, não substitui estar lá, em nossas congregações, em nossas igrejas, estudando de forma presencial. Então venha, faça-nos uma visita, será um prazer receber você, amado irmão, amada irmã.
Também, nós que somos alunos da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra do Senhor. Os irmãos estão vendo, passando aí na tela, a nossa chave Pix, os números das contas da nossa igreja, também um QR Code aí para facilitar a transferência, e ali os irmãos podem enviar seus dízimos, suas ofertas, e além de abençoar a obra de Deus, também abençoar a si própria, a sua vida, e com certeza atrair para a vida sua financeira, sua vida familiar, as bênçãos do Senhor. Então, faça aí, irmão, sua contribuição, envie seus dízimos, suas ofertas, não, irmãos, por obrigatoriedade, mas façamos com alegria em nossos corações, contribuindo com aquilo que o Espírito Santo toca em nossas vidas para assim o fazer. Amém? Meu irmão, encerramos esse trimestre como o começamos, orando e agradecendo ao Senhor. Então, feche os seus olhos e junto comigo, irmãos, vamos orar, primeiramente agradecendo a Deus por esse trimestre maravilhoso, por essas 13 lições, e também intercedendo para que Deus, no próximo trimestre, a partir do próximo domingo, continue ao nosso lado, irmão, ministrando em nossos corações. Oramos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Jesus, por estarmos aqui, por esse trimestre que passamos, Senhor, estudando a Tua Santa Palavra. Cada assunto, Senhor, maravilhoso colocaste em nossas vidas e tocaste em nossos corações. Continue conosco, Senhor, falando de uma maneira especial, tocando em nossas vidas, ministrando em nossos corações, para continuarmos, Senhor, fazendo a Tua vontade. Senhor, continua conosco, continua, Senhor, abençoando o nosso domingo, a nossa semana, a nossa vida. Nos guia, Senhor, para fazer a Tua vontade. Nós pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Nós nos vemos no próximo domingo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, que os irmãos sabem bem. Nós falamos isso todo domingo. A Escola Bíblica Dominical é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.